O Excel tem uma excelente ferramenta para você automatizar tarefas. Todos os dias eu recebo uma planilha bem grande e preciso fazer um relatório. Mas olha o que eu fiz. Se eu clicar aqui em macros, eu seleciono a tarefa diária que eu já deixei pronta, clico aqui em executar e acabou. Olha só, o Excel fez até um gráfico aqui para mim, me mostrando todas as análises que eu preciso fazer diariamente. E isso demorou 5 segundos. Então é muito mais fácil você aprender a utilizar macro no Excel do que ficar fazendo o trabalho você mesmo. Deixa o Excel trabalhar para você. E é isso que a gente vai ver nesse vídeo. E o interessante, eu fiz 3 análises diferentes. A primeira utilizando essa tabela aqui no Excel, onde você consegue ver que eu fiz todos os meses do ano, o total vendido em cada um dos meses, e aqui também a quantidade total. E eu adicionei ainda esses efeitos visuais para me ajudar a visualizar os dados de forma mais fácil. Verde é o maior valor, vermelho é o menor valor. Mas você pode escolher qualquer cor aí que você quiser. E aqui no cantinho eu tenho as regiões e o total vendido por região, seguindo aí também a formatação condicional, verde, vermelho e amarelo, né? E aqui na parte de baixo eu consigo comparar a porcentagem de venda de cada uma das regiões, utilizando aqui esse meu gráfico de pizza ou rosca. Então vamos ver na prática, passo a passo, como é que a gente pode fazer essas automatizações aqui com o Excel. Vamos lá. O primeiro passo para poder automatizar tarefas com o Excel é habilitar a guia do desenvolvedor, porque aqui dentro vai ter 2 ferramentas que a gente vai utilizar. Gravar macro e macros. Então clica aí na página inicial, botão direito em qualquer parte vazia, e aí você clica em personalizar a faixa de opções. Você vai mudar comandos mais usados para todas as guias, e aqui você vai ver desenvolvedor, adicionar, e aí clica no OK. Dessa forma você já vai conseguir visualizar o desenvolvedor aparecendo aí para você. Agora a etapa 2 é automatizar as tarefas, mas antes da gente automatizar as tarefas, vamos entender o que eu preciso fazer aqui para que a gente possa automatizar da forma correta. Todos os dias ou todas as semanas eu recebo uma planilha muito parecida com essa daqui. E eu preciso fazer várias análises neste meu relatório de vendas que eu tenho. E você pode utilizar planilhas diferentes da que eu estou mostrando aqui porque vai funcionar. Você automatiza aquilo que você quiser. Se você quiser baixar essa planilha, é só você clicar no link da descrição, 100% grátis. Assim você consegue acompanhar esse vídeo junto comigo utilizando a mesma planilha. A primeira análise que eu preciso fazer sempre é pegar as regiões e ver o total vendido por região. E depois, pegar os meses e ver o total vendido por mês e também a quantidade total e construir um gráfico. Então é isso que eu tenho que fazer todo dia, mas imagina só, ficar fazendo isso toda hora. Chato, né? Então o Excel trabalha para mim, é basicamente isso. Vamos então automatizar essas tarefas. Eu vou clicar aqui no desenvolvedor, gravar macro, e com essa janela que vai abrir para mim, a primeira coisa que eu posso fazer é dar um nome para minha macro. O nome da minha macro pode ser, por exemplo, tarefa diária. Mas uma coisa muito importante você não pode separar as palavras utilizando espaço, porque não dá certo. Então você tem que usar, por exemplo, outra coisa ao invés do espaço. Pode deixar tudo junto, ou colocar um underline para ficar na parte de baixo. Você pode também definir um atalho, e toda vez que você apertar esse atalho do seu teclado, essas tarefas, essas gravações que você fez já são executadas, e também você pode colocar aqui uma descrição, mas não é obrigatório. Eu vou clicar no OK. Agora, você consegue verificar aqui em cima que a minha macro já está em gravação. E tudo que eu fizer, tudo que eu clicar, qualquer fórmula, função, ferramenta que eu utilizar, vai ser salva. E dessa forma o Excel vai ver o que eu estou fazendo e vai replicar depois. Então vamos lá. Primeiro passo importante eu sempre venho aqui e crio uma nova planilha. Então eu vou clicar nesse botãozinho de mais. Beleza. Nessa minha nova planilha, eu já vou escrever aqui em cima. Mês. E na linha de baixo eu vou colocar de janeiro. Só que eu não vou ficar escrevendo janeiro, fevereiro, março e etc. Não. Eu clico onde eu escrevi janeiro, no cantinho da célula, seguro e arrasto para baixo. Até o dezembro. Pronto. Aí o Excel termina a sequência para mim. Agora numa coluna B, por exemplo, eu vou escrever total vendido. E numa coluna C, eu vou escrever quantidade total. Pronto. Agora, para eu poder ter o total vendido, eu posso utilizar aqui no Excel a função de soma, para somar para mim, não tudo, mas só o que foi vendido referente ao mês de janeiro, e depois fevereiro e etc. E para isso existe uma função chamada de igual soma C aqui no Excel. E é essa que eu vou utilizar. 2 cliques. 1, 2. 3 critérios que a gente tem que preencher. Intervalo, critérios e intervalo de soma. 3 argumentos. Vamos começar com o primeiro, que é o intervalo. O intervalo ele vai estar aqui na planilha 1, e vou selecionar toda a coluna C, onde eu tenho os meses. Ponto e vírgula. Volto na planilha 2, e aí eu seleciono o mês de janeiro, porque eu vou começar por ele, né? Ponto e vírgula. E agora o intervalo de soma vai ser, novamente na planilha 1, a coluna H, venda total. Acabou, simples assim. Enter.
Dessa forma, eu tive o total vendido não para tudo, mas apenas para o mês de janeiro. Se eu clicar no cantinho da célula de novo e arrastar para baixo, eu consigo garantir que todas as linhas têm agora a mesma fórmula. Posso fazer isso também para a quantidade total. Igual, soma C, 1, 2. A única coisa que vai mudar aqui no caso é o intervalo de soma. Porque ao invés de eu somar o total vendido, eu quero somar a quantidade total. Intervalo, aqui na planilha 1, vou utilizar os meses como referência. Ponto e vírgula. O meu critério que eu vou utilizar aqui vai ser o mês de janeiro. Ponto e vírgula. E agora o intervalo de soma. Volta na planilha 1. Ele vai ser quantidade, coluna F. Aqui, ó. Enter. Aí. Posso clicar, segurar e arrastar para baixo. Chique. Então a primeira análise eu finalizei. Dá para a gente fazer algumas modificações de layout, deixar mais bonito, colocar formatação condicional para realçar os maiores valores e os menores, etc. Mas daqui a pouquinho a gente faz isso. Deixa eu pular a coluna D. Na coluna E, eu vou escrever região. E aqui o total vendido. As regiões eu tenho norte, sul, leste e oeste, aqui na minha planilha. E agora no total vendido, novamente, a gente pode usar igual soma C no Excel. E dessa forma, eu venho na planilha 1 e agora eu vou selecionar a coluna M como referência. Ponto e vírgula, porque é aqui que eu tenho as regiões, correto? Ponto e vírgula, né? Volta na planilha 2. Agora o meu critério vai ser região norte, e depois sul, e etc. Ponto e vírgula, e o intervalo que eu quero somar, ele está na planilha 1. Vou selecionar toda a coluna H. Pronto. Enter. Agora eu posso clicar, segurar e arrastar para baixo. Dessa forma. Basicamente eu terminei as análises que eu quero fazer. Mas ainda dá para fazer algumas modificações. Vamos fazer o gráfico, né? Só que antes de fazer o gráfico, deixa eu ajustar essas análises que eu fiz. Vou selecionar tudo que eu fiz aqui, ó. Colocar em página inicial, centralizar todo mundo, ó, para dar uma organizada. Vou selecionar a coluna A, B e C, e na divisão de uma coluna com a outra, eu clico, seguro e arrasto para a direita. E dessa forma eu consigo aumentar todas as colunas e deixar elas do mesmo tamanho também. Seleciono a coluna E e F e faço a mesma coisa. Mais um pouquinho. Pronto. Agora eu vou selecionar o primeiro cabeçalho que eu fiz, colocar em negrito, pintar o fundo de preto e a fonte de branco. Legal. Vou fazer a mesma coisa para o segundo cabeçalho que eu tenho. A mesma configuração. Agora aqui no total vendido, como a gente está falando de dinheiro, de moeda, eu acho interessante transformar os números e colocar em moeda. Ó. Aí. E outra coisa. Eu vou clicar na formatação condicional, escala de cores e escolher a primeira opção. Porque dessa forma eu consigo criar um visual bem interessante. Eu consigo ver o maior número em verde, o menor em vermelho, e tudo que tiver entre verde e vermelho, laranja, amarelo, verdinho claro, eu consigo ver que são os números intermediários. Assim eu tenho uma excelente maneira visual de ver os meus dados de modo rápido, né? Verde é bom, vermelho é ruim, etc. A quantidade eu vou fazer algo parecido. Eu seleciono todo mundo, formatação condicional, conjunto de ícones e fico com a segunda opção. Olha que legal. Aqui eu também consigo ver os maiores valores e os menores. Agora para o total vendido sobre a região, eu também coloco todo mundo em moeda, formatação condicional, escala de cores e posso escolher a primeira opção também. Dessa forma eu consigo facilmente visualizar os maiores e os menores valores. E para finalizar com chave de ouro, essa análise aqui que eu fiz, eu vou selecionar essa minha última tabela e aí eu clico em inserir e escolho aqui um gráfico de rosca, por exemplo, para eu conseguir visualizar melhor essas informações. E com esse gráfico selecionado, vamos dar uma mudada no visual dele. Então design do gráfico, setinha para baixo. Eu vou escolher, por exemplo, esse estilo aqui, ó, 8. Legal. Deixa eu jogar aqui para baixo. Clicar aqui fora. Posso clicar na célula A1. E agora eu clico em desenvolvedor. A macro ainda está gravando tudo isso que a gente fez. Parar a gravação. Pronto. Agora, sempre que eu precisar fazer esse mesmo tipo de análise com o Excel, é só eu clicar em desenvolvedor, macros, e então executar a macro que eu fiz. Vamos testar, ver se vai funcionar? Deixa eu voltar na planilha 1. Então, sempre volte na sua planilha original, beleza? Ah, e se eu tiver, por exemplo, uma nova planilha? Por quê? Digamos que todos os dias, toda semana, sei lá, você troca de planilha. Você troca as informações novas, informações atualizadas. O que você pode fazer? Minha sugestão. Você sempre mantém essa planilha principal que a gente fez aqui, as gravações, a macro, mantenha essa planilha e chegou uma nova planilha, pega os dados dessa nova planilha, copia e cola aqui. Ctrl C, Ctrl V, copia e cola. Para substituir estes dados velhos com os dados novos. E aí acabou. Simples assim. A sua macro ainda vai estar aqui na planilha. E, digamos então que você atualizou tudo. Ctrl C, Ctrl V, igual eu falei aqui. Você vem no desenvolvedor, macros, seleciona aí a macro que você quer, no caso tarefa diária,
e clica aí para executar. Olha que legal, pronto. Aqui a gente tem a automatização das tarefas e como você viu, o Excel adicionou mais uma planilha para mim, ó, planilha 3, com tudo isso que a gente fez anteriormente, com a formatação condicional, com a função soma C, 2 tabelas e aqui o gráfico. Se eu voltar na planilha 1 e clicar de novo em desenvolvedor, macros, selecionar o que eu quero e executar, eu tenho mais uma vez a análise que eu fiz, de forma super eficiente e rápida. Então é assim que a gente consegue gravar macro no Excel. Agora um passo muito importante é o seguinte, como que a gente pode fazer para salvar uma macro no Excel? Para salvar a macro no Excel, você vem aqui em arquivo, e então você vai clicar aqui, ó, salvar como. E aí uma vez em salvar como, você clica em procurar. Dessa forma o Excel vai abrir para você a janela do seu computador e você salva o arquivo onde você quiser. Mas o muito importante é o seguinte, a coisa mais importante de todas. O tipo, você tem que mudar. Você vai ter que deixar como XLSM. Então essa é a segunda opção aqui, ó. Pasta de trabalho habilitada para macro do Excel. E aí o nome, você dá o nome que você quiser, por exemplo, ABC123 ou qualquer outro nome. E aí você clica aqui embaixo em salvar. Simples assim e acabou. É assim que você salva uma macro no Excel. E agora, toda vez que você precisar automatizar as suas tarefas diárias, você já sabe como fazer, já sabe como executar essa macro e também agora a gente viu como que salva, né? Utilizando a extensão .xlsm. E aí você só vem em desenvolvedor, macros, executar. Acabou. Simples assim. Espero que esse vídeo possa te ajudar bastante aqui no Excel e se você tiver alguma dúvida ou sugestão de próximos vídeos, deixa aí nos comentários. Obrigado, pessoal, e até amanhã, porque todo dia tem vídeo novo. Já deixa eu aproveitar e te fazer um convite mais do que especial. Clica no link da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel. E mesmo que você não saiba nada sobre Excel, você vai aprender desde o absoluto zero até o avançado. E além de vários bônus exclusivos, como por exemplo o bônus de Power BI, onde você vai aprender desde o zero até o seu primeiro dashboard, você tem direito, você tem acesso ao certificado de conclusão. Então clica aí no link da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel com certificado de conclusão.